Boa noite, meu nome é Maria da Paz e eu saí dos vestuários hoje para fazer um tapete. Ele não está, ele é meio grande, então eu vou mostrar assim. O tapete é do emoji cocô. Eu mostrei no meu grupo. Tipo, achando que eu nunca faria isso, né? Mas as meninas pediram um passo a passo. E eu, com o que eu tinha em casa, eu me resolvi a fazer. Em casa eu tinha barbante número 8 mostarda, uns restos que há anos eu tinha guardado. E talvez um meio novelo deu, certo? Restos de barbante branco navalho e restos de barbante preto. Então, com isso, eu fiz o tapete, que agora eu vou ensinar o passo a passo. Esse tapete é feito por 4 partes, uma menor do que a outra, e costurado com costura invisível. E eu já tenho 2 prontas. Uma tem 50 centímetros, a outra tem 30 centímetros. E eu vou fazer a menor, que vai ficar em torno de 15 a 20 centímetros. Eu vou ensinar como é que faz. E depois eu vou fazer a última parte, que é lá como se fosse o coque do cocô, certo? Eu vou começar aqui. Eu usei restos de um barbante, barbante Apollo 8. E se ele tivesse ficado nas medidas do original, que eu peguei como modelo, ele teria ficado imenso. Acredito eu que com mais de 1 metro de tamanho, certo? Então eu reduzi medidas, ainda assim ele ficou com mais de meio metro de tamanho na parte maior dele. Eu usei restos do barbante mostarda, Apollo 8, restos de barbante preto e restos de barbante branco para os olhos e a boca. Essa carreira vai ter a carreira inicial, vai ter 20 pontos de corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E eu vou subir 3 correntes a mais para fazer a minha primeira carreira de pontos altos. E eu vou colocar nesses 20 pontos de corrente, eu vou colocar 20 pontos altos. Eu fiz minha carreira, que ficou com 20 pontos de corrente. Desculpe-me, ficou com 20 pontos altos. Como é que vai ser feito a primeira, a segunda, a terceira parte? O segredo está nessa quantidade de pontos da primeira carreira, certo? Aqui eu fiz 20 correntes. Na segunda parte eu fiz 40 correntes. E na terceira parte e maior eu fiz 60, certo? Eu vou trabalhar toda a parte fazendo esse movimento como se fosse circular. E eu vou fazer crescência nessas 2 pontas. Eu vou fazer 5 pontos de crescência nesse lado e 5 nesse. Mas eu vou fazer a primeira metade. Fiz a primeira metade da carreira. Aqui eu tenho os 5 pontos de crescência
e os outros 20, e eu estou com 25 pontos em meia carreira. E eu vou fazer o outro restante. Eu trabalhei mais 25 pontos, agora eu tenho um total de 50. 50 pontos altos rodeando a primeira parte que eu fiz com 25, desculpe-me, com 20 pontos altos e 20 pontos de correntinhas. Agora eu fiz 50 altos, vou fechar aqui. Fechei com ponto baixíssimo. E o que é que eu vou fazer? Porque esse tapete, ele vai aumentar verticalmente e horizontalmente. Ele vai aumentar pela crescência que vai ser dado nessa parte e nessa. Eu vou trabalhar, eu vou repetir 3 vezes o seguinte. 1, 2, 3 pontos de corrente. E eu vou colocar na mesma cabeça de ponto outro. Aqui eu faço um ponto alto. Na outra eu faço um ponto alto e outro ponto alto na cabeça de ponto. Aqui eu faço um ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto e outro ponto alto na cabeça de ponto. E eu fiz aqui a crescência de 3 pontos. Eu vou trabalhar o restante da carreira normalmente. E quando chegar aqui, eu vou repetir o mesmo procedimento. Fiz meia carreira e cheguei mais ou menos na mesma região daqui e vou fazer o mesmo procedimento. Um ponto alto, outro ponto alto na mesma cabeça de corrente. Desculpe-me, de ponto alto. Outro ponto alto. Mais um ponto alto e outro na mesma cabeça. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto e outro ponto alto na mesma cabeça de ponto. E vou continuar a carreira. Terminei essa carreira e vou fechar. Está assim. Agora eu vou fazer mais uma carreira com o mesmo procedimento, aumentando, dando crescência de 3 pontos na cabeça de corrente. Mas eu vou fazer mais, na cabeça do ponto alto, desculpa, mas eu vou fazer mais espaçado. Vou fechar um aqui. Eu vou continuar normalmente. O barbante tá duro para entrar o ponto. Para fazer o ponto, a agulha não tá querendo ir. Mais ou menos aqui no ponto do meio, na cabeça do meio, eu vou repetir 2 pontos na mesma cabeça. Vou fazendo um ponto. E quando eu chego mais ou menos aqui nessa extremidade, já passando para a parte vertical da carreira, horizontal, desculpe, eu vou fazer um ponto alto na mesma cabeça de ponto e logo outro ponto alto. E fiz a minha parte de crescência de 3 pontos. Eu terminei 3 partes e eu vou mostrar a diferença. Todas elas têm, a contar daqui, a carreira central, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5, que totalizam 11 carreiras. Né? Aqui eu fiz essa com 20 pontos e ela ficou aqui, ela tem mais ou menos 25 centímetros. A segunda square, a aplicação, também tem 11 carreiras, mas eu fiz aqui 35 pontos. Hoje eu tô ruim de matemática. 35 pontos. E ela ficou maior assim. A terceira,
eu fiz, acho eu que 55 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 55 pontos, sem dúvida. Os pontos que eu fiz nessa carreira central foi que deram a diferença de largura, certo? Todos eles têm 11 carreiras circulares e eles ficaram assim. Quando eu fizer a montagem com a costura invisível, ele vai ficar no modelo do famoso cocô. Eu tenho essas 3 partes. E agora eu vou fazer aquele finalzinho, certo? E eu vou começar. Daqui de onde eu parei, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos de corrente. E vou virar. E eu vou trabalhar mais ou menos, dobro a peça aqui, até chegar aqui. Terminei a terceira parte, que ficou com 20 pontos na carreira central, uma carreira de 20 correntes com 20 pontos altos, e eu fiz mais 5 carreiras, que totalizou 11. Ficou a terceira parte. Um detalhe: todas as 3 partes têm 11 carreiras, certo? Contando assim. Seriam 5 carreiras circulares, contando assim, seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. E aqui também tem 11 carreiras. Qual é a diferença? A quantidade, aqui tem 20 pontos. Aqui tem 40 pontos. Meu Deus. Eu terminei as 3 carreiras, certo? Um detalhe: todas as partes. Meu Deus. Eu terminei as 3 partes. E um detalhe: todas as 3 partes têm 5 carreiras, vamos dizer, circulares ao redor desta carreira aqui. O que dá o detalhe é a quantidade de pontos de correntes e altos que tem aqui. Aqui tem 20 pontos de corrente e 20 pontos altos e 5 carreiras circulares, certo? Aqui tem 40 pontos de corrente, 40 pontos altos e 5 carreiras circulares. E na última tem 60 pontos de corrente, 60 pontos altos e 5 carreiras circulares. E elas dão essa proporção assim, certo? Nessa última aqui, eu vou fazer aquele coquezinho que fica acima da cabeça do tapete, certo? Eu fiz a primeira carreira acima da pecinha, da terceira pecinha. E eu fiz o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos, certo? Eu vou fazer mais um, 18. E ele tem aquele efeito, entre aspas, tortinho. Como é que eu vou dar esse efeito? 1, 2, 3 pontos de corrente. Vou pegar a cabeça do ponto e não vou fechar nessa cabeça. Não vou fechar o ponto alto, eu vou fechar aqui. E eu vou decrescer pontos altos, certo? Eu vou fazer aqui o restante da carreira. Eu vou fazendo aqui normalmente, até chegar a outra parte. Eu não tenho costume de trabalhar com barbante. E eu tenho uma certa dificuldade, principalmente esse aqui que é o 8. Eu aconselho a fazer esse tapetinho
no 6, que ele fica menor, o ponto. E aí vocês vão crescer ele no tamanho que quiser, aumentando essas carreiras circulares. Aqui eu não vou decrescer ponto nessa, porque essa cabecinha aqui, ela é meio torta, dá um efeito tortinho. Não vou decrescer nessa, mas eu vou nessa, certo? Fecho um ponto em duas cabeças. Com isso eu tô diminuindo o ponto. E vou voltando. Eu vou voltando aqui na minha carreira de pontos de corrente. Meu Deus, eu tô com a mundo da lua. Na minha carreira de pontos altos, desculpe. Eu passei um dia sem gravar. Muitos problemas de saúde na família, muita coisa desencontrada. Eu vou chegando aqui. E eu tô chegando no finalzinho e eu vou diminuir ponto. Eu subi 2 laçadas, não fechei e dei outro ponto. E em 2 cabeças de corrente eu fechei um ponto alto. 1, 2, 3. E eu vou fazer a mesma coisa. Uma laçada sem fechar. E eu fecho em 2 cabeças de corrente, fecho um ponto alto. E eu vou fazendo assim a minha carreira restante. E eu vou chegando aqui. E quando chegar aqui no final, eu vou voltar a atenção para o mesmo detalhe. Até agora, aqui, eu só diminui um pontinho, certo? Para não ficar aquele negócio reto. E não estou mudando mais, certo? E eu vou fazer outra carreira. Aqui. Não estou mudando, não estou diminuindo o ponto. E vou diminuir só na carreira posterior. E continuo fazendo. Não gostei. Eu terminei a primeira carreira do coquezinho e ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. Certo? Está assim. E aqui, como vocês podem ver depois do tapete terminado, o pega um lado do coquezinho, ele é reto, mas o outro ele não é. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou com 18 pontos, mas eu acho ele já um pouco largo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo que aqui ele tá reto. Eu vou tirar esse efeito reto. E eu vou fazer o quê? Eu vou decrescer pontos. Eu vou desmanchar um ponto alto, 2. Ele ficou com 16. E eu vou começar a decrescer ponto. Eu vou fazer aqui uma laçada e puxar, e não vou fechar, e vou fazer outra laçada. E aqui eu diminui um ponto, porque eu fiz 2 pontos numa cabeça só. E eu vou voltar, subir 3 correntes. E aqui eu vou puxar uma laçada, mas não vou fechar. E vou pro ponto alto seguinte, e puxo e fecho. Fechei 2 pontos altos, num ponto alto só. 2 cabeças numa cabeça só. E eu vou aqui. E eu puxo, certo? Mas não fecho. Aí eu vou pro próximo. E meu ponto tá muito grande. E fecho. Aqui eu reduzi 4 pontos altos a 2. E eu vou seguir o resto da carreira normalmente. Eu vou fazendo esse até o final. Até o final da carreira. E quando eu chegar aqui, vai ser um final de carreira normal,
certo? Fechei aqui e vou fazer a outra carreira. Nessa aqui, eu vou diminuir um ponto. Como é que eu diminuo? 3 correntes, puxo 2 laçadas e puxo de novo, vou na cabeça de corrente e fecho 2 pontos altos num ponto só. E continuo minha carreira normalmente. E vou chegando aqui. Eu vou para os finais da carreira. E esse final aqui, eu vou fechar novamente, eu tenho aqui 1 ponto, 2, 3, 4 pontos altos, eu vou fechar em 2. 1 ponto, 2 pontos, e eu reduzo a 1. 1 ponto, 2 pontos, e eu reduzo a outro. E aqui vai ficando o efeito caidinho do coque. E eu vou voltar novamente a carreira e vou fazer a mesma coisa. Uma laçada numa cabeça, não fecha. Uma laçada na outra cabeça e fecha. Reduzir 2 pontos a 1 ponto só. Uma laçada, não fecha. Outra laçada, fecha. Reduzir 4 pontos a 2. E se a agulha me ajudasse, era melhor, que aí eu terminaria de fechar. Pronto, fechei. Continuo minha carreira. E o que começou 16 pontos, agora eu só tenho 1, 2, 3, 4. E eu vou reduzir novamente. Eu pego um ponto e dou normal. E outro ponto, eu fecho 2 carreiras, 2 pontos num ponto só. E aqui eu faço um ponto e 2 pontos. Então, o coquezinho eu comecei com 16 pontos. Nesse lado aqui, eu não fiz muita diminuição, eu fiz mais a diminuição de pontos aqui, até que terminou em 2 pontos. E eu vou ensinar a emendar e os olhos. Eu já fiz parte do trabalho, fui adiantando. Eu fiz a parte final, costurei. Particularmente, eu acho que se eu tivesse feito assim, teria ficado mais bonito, mas já tá pronto, o vídeo já tá gravado, eu não vou mexer. Eu fiz as mesmas proporções do que eu tirei como base, certo? Que eram as mesmas quantidades de carreiras nas 3 partes. Então, ele ficou meio grande essa parte. Aí depende do gosto de cada um. Esse trabalho ele pode ser bem adequado, a quantidade de carreiras ser mudada, ele pode ser mais arredondado, ele pode ser mais achatado, depende de quem for fazer. Eu costurei aqui com a costura invisível. Os olhos, eu fiz o quê? Eu peguei restos de fio preto, de barbante preto, número 8, e fiz 4 correntinhas, fechei com ponto baixo, ponto baixíssimo, e fiz 16 pontos altos, e ficou o centro preto do olhinho. Depois, em cada cabeça de ponto alto, eu fiz 2, fiz essa carreira, e aqui continuei o mesmo procedimento. Eu dupliquei os pontos altos. Então, uma carreira de ponto alto, preto, com 16 pontos na carreira do centro, mais 2 carreiras brancas, com duplicação do ponto em cada cabeça. E fiz um olho.
Fiz o outro e já preguei, certo? Como é que eu fiz para pregar? Como foi que eu tive base? Eu medi, eu peguei a parte, essa parte aqui, dobrei, certo? Assim. Dobrei novamente, contei a parte do centro, a carreira central e comecei a pregar o olho. E preguei também com o ponto invisível. O ponto invisível, ele é bem prático porque ele não achata a corrente, a carreira, certo? Ele fica bem elevadinho. E agora eu vou ensinar como é que faz o ponto invisível e eu vou pregar a boca. Como foi que eu fiz a boca? Eu fiz 5 correntinhas, fechei com ponto baixíssimo. E eu não contei aqui, certo? Quantos pontos? Posso contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos, certo? E fui fazendo as carreiras em vai e vem. Mesmo procedimento do olho. Fiz aqui, o direito é esse. Eu fiz 12 pontos altos. Cheguei aqui, virei. E fiz 2 pontos em cada cabeça de ponto, então eu fiz 24 pontos, virei e fiz de novo 2 pontos em cada cabeça de ponto, então eu fiz 48. A boquinha são 3 carreiras de pontos altos, duplicados sempre. E eu vou pegar a terceira parte para costurar. Eu tenho essa agulha de tapeçaria. E como o barbante 8 é muito grosso, eu parti no meio. É um barbante 8, eu fiquei com 4 fios, certo? Eu tenho essa parte. O avesso, o direito vai ser esse aqui. E eu vou juntar. E eu vou, novamente, eu vou dar um ponto. Aqui, um nó. Eu vou dar um ponto no meio, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, dobrei. Eu vou deixar o meu ponto pelo avesso. Marquei o meio. Eu vou pegar a outra parte, que tem os olhinhos, e vou marcar o meio. E vou pegar no ponto de baixo e eu vou costurar. E como é que eu vou fazer a costura invisível? Eu vou sempre pegar o ponto de baixo e liberar o de cima. Então, pego esse de baixo e puxo. E pego esse de baixo e puxo. E esse e puxo, e mais esse, e fecho. Mais esse de baixo, e puxo. E a mesma coisa na outra carreira. E o ponto de baixo, e puxo. E esse também. E esse. E eu vou assim até chegar mais ou menos aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Terminei esse lado, voltei e fiz esse. Quem tiver marcador, alfinete, essas coisas, pode usar isso. Eu sou desastrada, eu não uso. Então, o que foi que eu fiz? Eu terminei aqui, eu dobrei novamente a peça e marquei aqui com um ponto e fiz minha costura, certo? Os olhos estão pregados, falta a boca. No original, eram os olhos e a boca numa parte só. Mas eu acho que fica muito perto. Então, eu vou fazer a minha mudança. Eu vou descer a boca e eu vou pegar parte da última parte do trabalho, para pregar a boca.
vai ser o mesmo procedimento de costura invisível. Eu vou dar meu ponto aqui, escondendo. Novamente eu vou dobrar a peça para marcar o meio. E eu vou dobrar a peça assim. Dobrei a peça. Eu vou ver aqui a metade, a boca, como é. Melhor se eu vestir, entre aspas, assim, para ficar uma medida correta. Então, tá aqui a metade da boca, a metade do trabalho. E eu vou começar daqui. Eu vou esconder as minhas pontas de linha no trabalho. E vamos pregar a boca. E eu vou trabalhar toda assim. Vou começar aqui. Eu pego o crochê. E pego. Nessa parte aqui da boca, como é a parte de cima, não tem ainda esse caseado aqui, esse ponto. Então, eu posso ir mais ou menos normalmente. Eu vou pegando aqui. Eu troquei a linha, viu? Esqueci esse detalhe. Eu troquei a linha por um fio branco. E eu vou fazendo o meu pontinho. Aqui tem uma parte de perna de linha, eu vou botar para dentro. As minhas imperfeições vão ficar aqui escondidas, literalmente debaixo do tapete. Aqui tá meio abertinho. Vamos fechar aqui o sorriso com um ponto. Fecho aqui. E eu vou disfarçar esse buraquinho aqui com outro ponto. Opa, a linha tá dando trabalho. Fechei. E vou arrematar. Agora eu sigo. Não vai ficar o mais perfeito dos tapetes, porque na verdade há muito tempo que eu não trabalhava com alguma coisa que não fosse vestuário. E eu postei esse trabalho aqui no meu grupo e as meninas gostaram e pediram um passo a passo, certo? Então, por elas eu estou fazendo isso aqui. Eu creio que eu não vou ter encomendas, não tenho encomenda desse, creio que não vou ter de nenhum, mas assim mesmo eu vou fazendo. A cor original dele, do que eu peguei de modelo, é marrom, não é essa cor. Eu peguei um resto de barbante que tinha em casa. É mais aconselhável o barbante 6 de que o outro, de que o 8, desculpe, que eu usei. O 8 ficou um trabalho que eu fiz e desfiz não sei quantas vezes, porque se eu tivesse feito como o que eu vi, o original, que tinha 16 carreiras, eu acho que ele tinha ficado com 1 metro de tamanho, ia ficar enorme. Então eu fui adequando o tamanho até fazer isso aqui. Acho que não fica assim, não ficou aquele mais lindo dos tapetes, mas para quem quer um passo a passo, para quem quer um vídeo de como fazer, eu acho que ele está bom. É um trabalho bem simples, simplesmente ponto alto. A minha agulha que eu fiz é a agulha número 4 para lã. E eu estou terminando quase. Concluindo aqui o trabalho da boca. Terminei a boca. E eu arremato. Pegando na parte mostarda e nessa. Passa a linha por dentro. Eu já fiz esse trabalho aqui 3 vezes. Quebro a linha. E terminei.
E aqui está o meu belíssimo tapete concluído. E boa noite, espero que essa videoaula tenha sido útil. E peço que curta o vídeo e siga o canal.